educação. Vale a pena, né? Olá, o programa em discussão de hoje vai falar sobre a atenção primária de saúde no Brasil. A atenção primária é o primeiro nível de atenção em saúde e se caracteriza por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde, com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades de um modo geral. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Ricardo Pacheco, que é médico e presidente da Associação Brasileira das Empresas de Segurança e Saúde no Trabalho, a ABREST. Seja muito bem-vindo. Ricardo, fala um pouco para a gente da importância da atenção primária de saúde hoje no Brasil e como é que está o atendimento hoje de uma maneira geral. Antes de mais nada, é um prazer estar junto contigo aqui em discussão. Prazer é nosso. E para mim, eu já estive presente em alguns outros, então, em um ambiente onde que você tem tantos especialistas aqui, é um prazer, é uma honra para nós. É uma honra ter o senhor aqui no nosso programa. Obrigado. Bom, vamos falar então sobre a atenção primária da saúde hoje, para a gente poder entender mais ou menos como é que ela está. Começar do começo, explicar o que é a atenção primária de saúde. Exatamente, a atenção primária é aquilo, é a clínica médica, a ortopedia, a ginecologia, enfim, são as clínicas básicas e é o que a gente mais necessita, né? Tendo como vista esse tipo de situação, vamos relembrar 2014, 2015, 2016, onde começa uma derradeira entre as empresas. Você vê quantas pessoas perderam seus respectivos empregos, quantas empresas foram obrigadas a fechar suas portas, quantas faliram, né? E aí, o que aconteceu aconteceram com essas pessoas a nível saúde? Essas pessoas tinham um plano de saúde, elas deixaram de ter e elas tiveram que recorrer ao SUS. Exatamente. Teve uma quantidade enorme de pessoas que migrou do plano de saúde particular para o SUS. Perfeito posicionamento. Só para você ter uma ideia, o governo, desde 96 até o presente momento, ele mantém R$ 3 per capita, pagando para cada um dos brasileiros. E isso está sendo revisado a cada vez. Isso no Sistema Público de Saúde. Sistema Público de Saúde. E chegando no Sistema Público de Saúde, o que acontece lá? Ele não tem para onde mais fazer o escoamento. Ele não tem mais por onde começar a pensar aquilo que é emergência, urgência ou eletivo. Então, veja só, nós chegamos aí em duas cidades, as duas capitais grandes, né, Belo Horizonte e São Paulo, onde que a gente ultrapassou a 2,5 milhões de procedimentos que estão parados hoje no SUS. Então, a atenção primária, ela é completamente equivocada no modus operandi que a gente tem no dia a dia. Quais são os principais erros hoje na atenção primária? Principalmente a questão do que é, na verdade, eletivo, o que é emergencial, o que é urgência, enfim, postos de saúde que estão longe, situações realmente errôneas de atendimento. Veja só, quando a gente fala em situação crítica, obviamente nós estamos pensando em questões de finanças em saúde. E hoje, quatro situações muito sérias você tem que mensurar. O que a gente fala de sinistralidade em saúde. Primeiro, a idade. O brasileiro está envelhecendo. Graças a Deus o brasileiro está envelhecendo, mas aí vai dar um problema sério, que é o que está acontecendo hoje, que está tendo a reforma previdenciária. É só o começo, é só a ponta do iceberg, porque lá em 2060 vamos ser aí mais de 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade. Eu estou com 48 anos, então eu tenho a certeza que eu vou ter problemas quando... Está nesse grupo, né? Estou nesse grupo. Então, primeiro, idade. Né? Idade aumenta-se sim a questão da sinistralidade. Segundo, medicamento. Hoje você tem cada vez mais medicamento para o aumento das patologias. E outra, você tem um custo exagerado, exacerbado nas questões relacionadas a patentes de medicamentos. E aí a gente está entrando num problema, num quesito aí bem delicado para a gente conversar. A gente pode conversar depois de uns 5 minutos. O Brasil tem um histórico de quebra de patentes. Mas não tem a menor dúvida, assim como os Estados Unidos têm.
né? Mas o que acontece é o seguinte, você hoje está cada vez mais dependente dos medicamentos e de medicamentos cada vez mais caros, porque as taxas, os tributos estão cada vez mais altos. Então você pega, que hoje é extremamente comum, uma pessoa que é aposentada, aquilo que ela recebe de aposentadoria é para pagar medicamento. Tá. Voltando à atenção primária, doutor. A gente pode falar também na atenção primária de saúde preventiva, Sim. né? Médico de família, outros programas que ajudam aí a evitar essa demanda, né? E esse índice de atendimentos aí que o senhor falou aí no começo do programa. Como é que está hoje, né? O que a gente pode investir, né, nesse tipo de atendimento que previne várias doenças e que evita essa demanda toda que a gente está tendo? Primeira coisa, um pré-diagnóstico pode ser feito dentro das instituições. Vai caber às empresas, o que eu sempre falei e o que eu sempre coloco como bandeira, principalmente dentro da Associação Brasileira das Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho, que é onde nós estamos colocando agora as normas regulamentadoras, estamos presentes em vários comitês tripartites do governo, o quê? A chamada saúde integral e integrada. Então, hoje, entre as 54 especialidades, o médico do trabalho, ele consegue ter essa sensibilidade em prever qualquer tipo de doença que possa vir a acontecer com um determinado colaborador ou algum seu ente daquela instituição. Ele pode, por exemplo, indicar um especialista, pode chamar, em vez de ser simplesmente... E pode ainda mais, vamos somar e multiplicar, como fala o jogador de futebol, né? Eu vou falar o seguinte, ele pode começar com algum tipo de tratamento imediato nas dependências da empresa, da instituição. E qual tipo de empresa? De um colaborador até o número enorme que a gente tem aí de instituições. Imagino que essa é a maioria, mas a gente tem aí um contexto de mais de 12 milhões, agora vai reduzir um pouquinho, 11,9 milhões de desempregados, mas ainda está lá nos 12 e pouquinho. Esses 12 milhões, eles não estão dentro da empresa, eles estão fora, eles precisam do atendimento do SUS. Né? Como é que fica o atendimento dessas pessoas e de outras pessoas que estão ali aposentadas, em outras situações, crianças, de uma maneira geral? Como é que fica o atendimento dessas pessoas, né? A saúde preventiva, como é que fica, o que pode ser feito hoje para melhorar a situação e evitar demandas? Proporcionalmente ao médico do trabalho dentro das instituições, a gente tem um programa maravilhoso que chama-se Programa de Saúde de Família. Isso daí, o investimento cada vez maior no médico de família, nessas equipes multidisciplinares, nas suas redondezas, eles conseguem sim saber problemas de saneamento básico, estrutura, doenças querendo aparecer aí, ele chegar em conhecer cada família. E hoje nós temos uma especialidade dentro da medicina, assim como a medicina do trabalho, que é essa, o PSF que a gente chama. Tá acontecendo investimentos nessa área? Está acontecendo. Porque a gente vê aí uma briga aí em relação a médicos, né? Áreas lá do norte, nordeste do país, em que tinham lá os médicos cubanos que saíram. Muitos médicos que formam não querem ir para regiões remotas, mesmo pagando-se melhor, e as pessoas ficam desassistidas. Não está havendo um esvaziamento aí desse médico de família? Eu acredito que o modus operandi pelo qual foi instituído aquele médico cubano foi errôneo. Você viu que agora, no atual governo, houve a mesma reposição de médicos, só que de uma maneira diferente, através dos revalidas, através da chancela do Conselho Federal de Medicina. Mas existem regiões que eram atendidas pelos médicos cubanos, deixaram de ser atendidas e continuam, mesmo com esse novo sistema, tem regiões que médicos não estão indo, tem regiões que eram atendidas e que continuam não sendo atendidas. O Brasil é muito grande. E a capilaridade dele, a necessidade dele, ele é ímpar na sua geografia e na sua operacionalização. Não tem a menor dúvida que se nós colocarmos mais e mais e mais médicos, vai sempre sobrar mais e mais pessoas para poder suprir essas necessidades. Está aí o grande advento que está desde março do ano passado, que é a inicialização da telemedicina. Então, a telemedicina, ela vem sim para chegar exatamente nesses lugares onde que o médico não chega, para você ter algum agente de saúde lá local para poder pré-diagnosticar. Doutor, esses lugares não têm internet.
Não adianta a gente falar em telemedicina, não adianta a gente falar em tecnologia, não adianta a gente falar em procedimentos que estão hoje disponíveis para a elite, que vão estar disponíveis para a elite de uma maneira geral, em lugares da Amazônia que sequer tem internet. Telemedicina é super importante, mas assim, atenção primária de saúde e médicos de família são procedimentos simples, é o médico que vai estar lá em contato com a população ribeirinha, que vai estar lá no sertão. Não adianta a gente falar, nesse momento, de procedimentos maravilhosos que vão revolucionar a medicina em regiões que não tem sequer internet, não tem Wi-Fi, não tem a internet de escada, acho que nem chegou em muitos lugares assim. Então assim, o que a gente pode fazer nesses lugares que não tem tecnologia, que a gente precisa buscar soluções simples e imediatas para atender a população e evitar demandas ainda mais no SUS? Você tem tanta razão naquilo que você está falando, porque mesmo com os médicos nas suas regiões mais distantes, onde você não tem absolutamente nada disso, ele também não tem o que fazer. Ele não consegue, muitas das vezes, ele consegue sim diagnosticar, mas ele não tem respaldo daquilo que fazer. Então, o que acontece, as unidades básicas de saúde, elas têm que estar numa capilaridade cada vez maior. E essas capilaridades, para você ter uma ideia, hoje, nesse exato momento, é um exemplo fora do Brasil, tá? Mas na Inglaterra tem uma associação feita onde que o Bill Gates ele tem participação na dela, por 150 operadoras de telecomunicação, estão fazendo hoje nas mais remotas municípios na África, onde que lá o pessoal não tem absolutamente nada. Tem condições parecidas com o Brasil. Exatamente. Eles entraram então em alguns departamentos, um da saúde, outro chamado do exchange, enfim, nas suas questões básicas do ser humano, mas que você tem uma vendinha lá, que está acontecendo, eles estão usando aqueles mobiles, mas assim, que são abaixo do nível da internet, para fazer exchange, ou seja, troca de ferramentas, troca de dinheiro mesmo. Então, você imagina esse tipo de situação quando coligado à saúde, quando é a questão do saneamento básico, as questões da alimentação e assim por diante. Claro que nós estamos pensando muito além do que existe. Mas se nós não iniciarmos agora, nós não teremos nenhum prognóstico mais forte para os próximos anos. Então, o senhor defende esse investimento de tecnologia? E defendo o investimento de tecnologia. De diferentes níveis, o senhor está citando aí um exemplo que aconteceu na Inglaterra com a África, Exato. Que pode ser um modelo que pode ser sucesso no Brasil. Não tem a menor dúvida. Mas é preciso vontade governamental. Sem sombra de dúvida. Como é que está hoje essa questão? Como é que está a vontade governamental em quesitos de atenção primária de saúde hoje no Brasil? Eu acredito que está tendo uma mudança meio que devagar, mas ela está andando para frente, vamos falar assim. Não está andando nem de lado nem para trás o negócio, como a gente já teve em outros tantos ministros que nós conhecemos até pessoalmente. Mas assim, nós verificamos que existe uma boa vontade e ações. Então, muito o que está se usando é ação e compaixão no negócio. Então, começaram agora com as normas regulamentadoras, onde que vai estar alterando também o modus operandi das operadoras de saúde também. Aquilo que nós estamos falando em gestão administrativa de saúde dentro das instituições vai começar a ter obrigatoriamente uma fragmentação da atual situação da relação entre um beneficiário e uma operadora de saúde. E essas operadoras de saúde... exemplos, porque está muito na nuvem isso então, aí que você está falando. Então, vamos lá. Olha só. Hoje nós temos uma norma regulamentadora que vai sair e que nós já estamos muito acostumados com ela há muitos anos, que vai falar sobre gerenciamento de risco ocupacional. Né? O que é o gerenciamento de risco ocupacional? O gerenciamento administrativo da saúde daquele trabalhador, o gerenciamento dos seus índices de absenteísmo, tanto na morbidade quanto em outras extensões maiores relacionadas aos quesitos estatísticos em saúde e as questões relacionadas à inclusão de ordem até mesmo social. Então, isso dentro de uma população. Esta mesma gestão jogar para um planejamento de saúde de família. E a partir desse momento de saúde de família é mais conhecido, não tem a menor dúvida, que o governo não investe, as operações de saúde estarão fazendo casamentos com o governo para poder movimentar melhor as unidades básicas de saúde. Aquilo que você estava falando para mim antes do programa, de parcerias público-privadas. Perfeitamente. Não vejo outra saída. Muitos prefeitos e candidatos a prefeitos e outros
políticos, eles estão convencidos desse tipo de situação e eu acredito que para sair desse marasmo e desse modus operandi que nós nos encontramos, para que exista evolução, tenha que ter esse tipo de situação. Esse tipo de parceria interessa diretamente à associação que o senhor é presidente. Interessa diretamente porque, na verdade, nós estaremos promovendo aquilo que nós mais desejamos, que é a saúde integral e integrada. Mas o Brasil tem um modelo público de saúde, Perfeito. Apesar das críticas, ele é invejável. Né? Países com mais de 100 milhões de habitantes não têm um modelo de saúde pública geral e irrestrito. Não tem isso nos Estados Unidos, não tem na China, não tem na Índia, não tem em Bangladesh, que tem mais, não tem na Indonésia. Então, assim, o nosso modelo, ele já é um modelo de sucesso em relação a outros países que têm tanta população ou mais do que a gente. Então, será que essa parceria público-privada, será que isso aí não é um começo de uma privatização de um modelo que dá certo no nosso país? Na verdade, o SUS, eu vou te falar, eu vou somar e multiplicar o que você está falando. O SUS é o melhor plano de saúde que tem no Brasil. Você não... Um dos melhores do mundo, né? Do mundo. É o sistema único de saúde. É. Só que não está funcionando. Por que não funciona? Porque não tem, muitas das vezes, vontade governamental para poder fazer com que ele atue adequadamente. Ele funciona para muitos procedimentos, mas talvez falta comunicação. A comunicação, por exemplo, prontuário eletrônico. Prontuário eletrônico é um exemplo. É um exemplo característico. Medicamento, nós falamos agora há pouco. Mas isso é possível implementar, isso é só ter vontade. É só ter vontade, porque Exato. o prontuário eletrônico é a unificação do prontuário, a pessoa é atendida em Alagoas ou aqui em São Paulo, o médico vai ver lá o prontuário dela. Exatamente, que é um né? dos grandes chavões onde que a gente fala de custo Brasil. Mas isso é perfeitamente possível de fazer, quer dizer, são pequenas falhas que são corrigidas, mas a gente tem que tomar um certo cuidado em relação de entidades que querem pegar essas pequenas falhas e talvez tentar privatizar, que é um negócio altamente lucrativo. Sim, né? altamente lucrativo. Então, quer dizer, a princípio é preciso ter atenção para isso também. Eu acredito muito fielmente, nesse exato momento, um modelo para o SUS, onde que ele tem que fazer aquilo que é de dever dele fazer. Então, grandes cirurgias, transplantes, tratamento para câncer. Tratamento para câncer é exemplar. Exemplar. Mas ainda nós temos lá grande número de cirurgias, por exemplo, ginecológicas paradas. Né? Nós estamos falando aí mais de 2 milhões de procedimentos que estão em fila só entre São Paulo e Belo Horizonte. E essa demora realmente é um dos problemas do sistema, né? Quando você é chamado, a pessoa que tem um leiomioma, de repente o negócio já foi... Ela morre. Ela já morreu. Eu já conheci, você deve ter sabido já de alguém. De fazer de algum reportagem caso. no dia a dia. Exatamente. A gente vê esses Ele casos. é chamado e já, cadê? Já faleceu, já há 6 meses. Outro problema são vagas, né? Nos leitos de Exatamente. UTI, E é isso que a gente tem que começar a reproporcionalizar. Quantas pessoas valem para aquele determinado leito que está lá, naquela determinada região? Se eu tenho um leito, quantas pessoas Qual estão... que é o ideal dessa questão? Na verdade, depende do perfil demográfico. É 1 para cada 500. Tá. Né? Mas assim, isso ultrapassa. Ultrapassa, sabe por quê? Porque o planejamento de atendimento dentro dos pronto-socorros, principalmente públicos, eles são falidos. Veja só, nós temos, não vou citar o nome, obviamente, por uma questão de ética, mas dentro de um pronto-socorro, na Marginal, na Zona Norte de São Paulo, 360 mil atendimentos no ano. Vai falar que é tudo, emergência, urgência? Não. Muitos lá vão pegar benzodiazepínico, ou seja, receita para medicamento calmantes, outro vai pegar para receituário para uso contínuo, outro vai colocar, auscultar lá o paciente, de repente, bota para dentro, para um tipo de situação indesejada. A pessoa passa lá para poder pegar atestado médico para não ir trabalhar. E o que é possível fazer? Dessas duas maneiras, trabalhar concomitantemente. O médico do trabalho, dentro das instituições, ele tem um poder maior de atuação numa gestão administrativa, e operacional, dentro daquela população que ele está assistindo, e o programa de saúde de família. Vamos começar do médico do trabalho. O que é esse poder maior
para o médico do trabalho? Veja só. Ele poder começar o tratamento? Ele pode começar o tratamento. Veja só, a partir do processo admissional bem feito, você consegue chegar e fazer a leitura de diversas comorbidades que vão sim causar algum efeito colateral na saúde populacional. Então, a partir desse momento, ele consegue fazer uma periodicidade de exames para aquele determinado colaborador, determinado trabalhador, vamos chamar assim de trabalhador, naquela instituição e promover situações mais salubres para ele. Da mesma maneira que o médico de família ele pode fazer isso daí. E que eles se comuniquem através de prontuários eletrônicos, ele tenha uma comunicação interdisciplinar. E aí sim a gente está falando em saúde integral e integrada. E isso não é difícil de acontecer. Nós já temos softwares para isso. Nós já temos profissionais extremamente capacitados. É começar a acontecer. Dentro dessas reformas das normas regulamentadoras, a parte da medicina e segurança do trabalho, o que a gente está fazendo lá em Brasília, está começando. Nós demos o chute inicial. Agora tem que ir para o PSF. Agora, falando de regulamentações e tal, a gente está numa casa legislativa, Sim. que é a principal Assembleia Legislativa do país, Sim. que é a Assembleia de São Paulo. O senhor está falando aí de Brasília, do Congresso Nacional. O que a atividade parlamentar, já que a gente está numa TV pública e que representa a Assembleia Legislativa, o que a atividade parlamentar pode fazer, criando leis, ajudando a integrar esse sistema, porque eu acho que talvez esse seja o principal gargalo, o principal problema seja a integração mesmo do sistema e melhoria do gerenciamento dos processos nas unidades de saúde, de uma maneira geral. O que pode ser feito, né? O que as casas legislativas podem fazer nesse momento, em termos de regulamentações e de leis, para melhorar essa saúde da atenção primária? Agradeço o espaço para poder dar esse recado, principalmente nessa casa tão querida, recebida por vocês. Primeiro, os olhos completos para todas as comissões tripartites que estão acontecendo em Brasília. Porque lá nós estamos mudando e transformando todas as normas regulamentadoras relacionadas à medicina ocupacional e saúde e segurança do trabalho. Dá exemplos para a gente, por favor. Primeiro, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Nós estamos falando em trabalhos em locais insalubres. Nós estamos falando em gerenciamento de riscos ocupacionais. Todos esses escopos que estão acontecendo tem que se prestar atenção para começar a ter as políticas de prevenção pública. Mas isso vocês querem reunir numa legislação específica ou são várias legislações? São algumas legislações que elas são obrigatoriamente necessárias a serem diferenciadas, só que hoje, por exemplo, nós temos 37 normas regulamentadoras e isso vai ser achatado. Sim, isso será melhor visto e melhor operacionalizado através das simplificações delas, mas elas estarão sendo completamente eficazes, não somente eficientes, eficazes. Fazendo um paralelo com a reforma tributária, que quer simplificar vários impostos em poucos impostos, é por aí que vocês estão fazendo? Por aí, exatamente. Tá. Então, você imagina assim, nós estamos na era como se fosse uma reforma da saúde. Perfeito. Da saúde e segurança do trabalho. Tá. Né? Então, você tem muita coisa lá que ainda está lá da década de 50, 60, então, que tem que trazer para o dia a dia de hoje. Tipo o quê, doutor, por exemplo? Por exemplo, nós estamos falando em limites de tolerância. Limites de tolerância para um ambiente insalubre. Nós estamos falando em trabalhos em tubulões. Né? Que são, vocês viram aí o que aconteceu lá no Chile? Tá, né? Tubulões que você fala são minas. São minas, carvão, exatamente. Tem que acabar com esse negócio, né? Então, assim, nós temos tecnologia para isso hoje, né? Para você não colocar um indivíduo lá dentro de um tubulão, né? E isso ainda é regulamentado. Nós estamos tirando. Vamos ver se a gente consegue fazer um tipo de situação onde que seja digno para o trabalhador. Trabalho com substâncias tóxicas, trabalho amianto. Com substâncias, não só os riscos físicos, químicos, biológicos, mecânicos, né, que a gente chama isso de grau de risco ocupacional, trazer isso tudo à tona. E isso tudo vai acontecer o quê? Um gerenciamento mais eficiente e eficaz na sua ação e vai sim alterar o modus operandi com que a saúde possa estar operacionalizando dentro da assistencial. Nós também fazemos parte da saúde suplementar e posso lhe garantir que hoje nós não podemos mais falar em silos.
Ou seja, isso é um problema da saúde do Nas trabalhador, bolhas. isso é exatamente, é um trabalho, um sistema da assistencial, esse aqui é um problema da saúde pública. Não, isso é um problema de saúde. A partir do momento que você tiver o link disso, tenho certeza que a gente vai conseguir chegar em uma situação bem agradável. Voltando à atenção primária, a gente falou de unificação dos sistemas, a gente agora ir falando um pouco do gerenciamento. Né? Em muitos lugares o gerenciamento é muito ruim. É preciso treinar essas pessoas, Sim. é preciso investir em treinamento de processos, de atendimento. Outra questão também importante, eu vou fazer duas perguntas e uma é a questão dos processos. Né? Muitos médicos hoje temem trabalhar em locais de atenção primária justamente por conta dos processos, né? Tal, enfim, processos, não só agressões também. Queria que o senhor falasse dessas duas questões para a gente estar quase encerrando o programa. Não, é rapidinho. O médico, ele está muito acostumado, ele é doutrinado durante a faculdade para ver doença, paciente e enfermagem. Né? Ele esquece, aliás, esquecem do médico no âmbito administrativo, na questão de gestão. E que pode ser um grande diferencial, porque é ele que tem a sensibilidade daquilo que está sendo feito. Então, primeiro, a capacitação dos agentes de saúde nos quesitos de gestão, não tem a menor dúvida que deve ser colocado isso a nível faculdade de medicina, já lá dentro. Não só da faculdade de medicina, quanto da faculdade de enfermagem, dos técnicos de enfermagem, eles sim devem ser capacitados no seu total para poder entender e compreender que o paciente também é um cliente. Que o hospital é uma instituição, é uma empresa. E que médico e profissional de saúde, doutor, que é uma cultura antiga, o senhor me diz, não é Deus, né? É um prestador de serviço. Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Ele está lá, ele tá lá para poder servir ao paciente, mas também pensar nas questões relacionadas ao meio que trabalha. Inclusive, hoje nós fomos convidados para participar da NR32, que vai falar só sobre saúde dos profissionais de agentes. O que é a NR32? NR é a norma regulamentadora número 32, que fala só sobre ambientes de clínicas, hospitais, etc., que está sendo revisado no seu todo. Sim, temos que trazer o médico para o ambiente de gestão. Ele vai fazer a grande diferença. E em relação à questão dos processos hoje, agressões nos postos de saúde, isso tudo assusta um pouco o profissional, claro, né? Com toda a razão. O que pode ser feito? A partir do momento que houver uma melhor comunicação entre a administração médica com as questões de administrações públicas, eu tenho a certeza que vai começar a clarear um pouco mais essa situação que tanto fere a integridade médica. Nós falamos há pouco aí de médicos que vão para o seu interior e que, na verdade, não querem manterem-se lá porque, de repente, tomam um tiro. Ele está pensando na segurança dele, da família dele, e a população fica sem ser vista. E atrair uma outra questão. Como que a gente atrai esses médicos, aproveitando o gancho que o senhor está falando aí, como que a gente atrai esses médicos para rincões do Brasil, para lugares em que há poucos profissionais prontos para atender a população e que há demanda para atender a população. A partir do momento que você consegue montar uma equipe adequada, com uma gestão diferenciada, principalmente na capilaridade territorial, a gente consegue chegar no equilíbrio. Mesmo em regiões absolutamente remotas do Brasil? Remotas, ali no barquinho mesmo. Não, então, trazer médico, o senhor defende trazer médico de fora? Eu defendo aumentar a capacitação desses médicos hoje, estimulá-los a chegar nesses rincões através desde a época da faculdade. Veja só, existem muitas especialidades que não fecha lá na residência. Veja só, pediatria, por exemplo, está faltando pediatra. E é importantíssimo. Importantíssimo, né? É vital isso. Então, essas questões relacionadas à gestão administrativa, eu bato muito nessa questão administrativa, de equipes multidisciplinares, desde que você mantendo-se a ética e a tecnologia da informação, a gente consegue chegar realmente nesse equilíbrio. E mais médicos generalistas, o senhor defende? Muito. Esse é o nosso chavão. Cada vez mais médicos generalistas e que saibam procurar e indicar adequadamente o especialista.
Tá certo, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Ricardo Pacheco, médico e gestor em saúde. E o programa em discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência e até lá. Doutor, deu pra... Vale a pena, né?